Boa tarde, nono ano. Boa tarde, professores e alunos. Aos professores, parabéns para nós, né? Nós merecemos muito. Aula de hoje. Me diz por que o clima mudou. Apresentação da aula. A argumentação, relação de causa e consequência. Habilidade. Identificar o uso de recursos persuasivos. Título, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicitação ou ocultação de fontes de informação, entre outros, em textos argumentativos. Eu sou a professora Andréia e eu vou moderar a aula da professora Mônica. Boa tarde, Mônica. Tudo bem? Parabéns. Oba, parabéns. Professores que estão aí no chat, hoje é o nosso dia. Alunos que estão aí também, que estão ao vivo aí com a gente pelo YouTube, Facebook, aplicativo. Olha, se não fosse por nós, não teríamos aula hoje. Acho que tá todo mundo aqui de parabéns. Vamos ganhar o dia de amanhã de folguinha, de presente, não é? Sim. Mas, bom, professores somos especiais, somos guerreiros. Eu me sinto assim, uma guerreira, lutadora, batalhadora. Quero deixar aqui registrados os meus parabéns e um abraço carinhoso a cada um de nós, a cada um de vocês que estão aí no chat, lutando aí na busca ativa para terminarmos o ano bem aí com os nossos alunos e em mais uma aula especial daquele programa de recuperação em que a gente começou na terça-feira falando sobre o tema das mudanças climáticas. A gente está com aquele material do Aprender Sempre, volume 3. Os objetivos da aula de hoje são identificar as causas das mudanças climáticas a partir da leitura do texto, que tem um texto novo hoje, e analisar informações e argumentos para a sustentação dos diferentes posicionamentos. Bora abrir o chat aí, colocar o chat para ferver, galera do nono ano? Bora lá, produtora, produção, ajuda aqui, uma professora que está no dia dos professores trabalhando. Olha lá, não vai ter aula amanhã, não. Essa aula não é gravada, estamos aqui ao vivo no dia 15, 3h35 da tarde. Está um tempinho friozinho, meio chuvoso aqui em São Paulo, para vocês verem que não é gravada essa aula. E amanhã, sim, é ponto facultativo. Foi decretado aqui para os professores. Ai, obrigada, gente. Vocês estão aqui mandando um oi, um suave. Aí os otakus, os hokages. Gente, vocês invadem o chat com os rap da Katsuki. Pensa que eu não tô ligada? Tô ligada. Família aí, otaku. Muito obrigada. Gente, falando sobre mudanças climáticas. Esse é o nosso tema. A gente vai trabalhar isso ainda semana que vem todinha. E vamos com vários textos diferentes. E são textos legais. Entender os argumentos que sustentam este tema, os vários assuntos que podem vir a partir desse tema. E vamos ver como é que se sustentam essas teses, essas ideias, esses argumentos. A nossa acolhida, como sempre, aciona conhecimentos prévios. E hoje eu tenho uma imagem, novamente, não é? Como sempre eu gosto de trabalhar com imagens com vocês. Eu vou perguntar aí no chat, aluno, se você consegue definir para mim em poucas palavras o antes e o depois, de acordo com a imagem abaixo. Essa imagem aqui, ela tá assim, em verde, azul, cinza, são basicamente essas cores. E a gente tem um mar, vamos dizer que seja um mar. Há uma linha cortando e sendo que antes, a primeira parte, eu tenho os peixinhos, eu tenho as ondas, o mar está limpinho, as nuvens lá em cima, os pássaros voando, tá tudo em harmonia. Do outro lado, quando corta, aí eu já tenho sujeira dentro desse mar. Eu tenho os peixes mortos, né? A figura da caveirinha dos peixes. As nuvens parece que já estão num desenho ali mais, né? Eu falar que as nuvens estão nebulosas, mas elas estão, né? Um pouco diferente. Parece que não tem tanta harmonia ali, ideia. Galera, eu quero que vocês... Cor pesada, né? Tá meio pesado, né? Ó, já tem bastante gente colocando aqui. Antes isso, depois aquilo. É que eu não sou muito boa com esse mouse aqui, que ele não vai muito com a minha cara. Deia, você tá conseguindo pegar alguma coisa aí? Peguei da Gabriela aqui. A Gabriela colocou vida, natureza, morte, poluição. Olha, ó, o Marcelo foi certeiro. Gostei do Marcelo. Antes dos humanos, depois dos humanos. Então, houve interferência do ser humano ali, do homem. É interessante. Tem Aquilo um não aqui que aconteceu colocou, naturalmente. o Guilherme colocou
podridão do ser humano. Ah, mas aí ele não colocou a relação do antes e depois. Não, mas ele Tinha acho que que ter fez feito um... isso. Vida versus poluição, disse Beatriz Souza. Limpo versus poluído, disse Nicole Barbosa. E também disse Roberto. Muito bem. Bora lá, deixa eu ver. Eduardo disse lindo mar azul e depois poluição. Várias pessoas dizendo que antes o mar estava limpo, depois ficou poluído, ficou sujo. Então, antes a gente tem a natureza e depois poluição, não é? Vamos ver o presidente do chat? E aí, Vinícius, o que você coloca? Ah, mesma coisa. Antes do homem, depois do homem. Depois da ação do homem ali, houve destruição, não é? Basicamente isso, ideia. A Júlia, deve ser Júlia Ribeiro, colocou também uma coisa interessante. Antes das tecnologias e depois das tecnologias. Ah, mas aí a tecnologia chegou ali no mar? Não, mas eu acho que ela fez uma referência boa em relação, por exemplo, ao que você tem de lixo do lado de cá. E o que é aquele lixo, Déia? Dá a impressão de alguma coisa de plástico, né? Então, acho que ela fez uma referência a tudo que a tecnologia traz coisas boas, mas também ela traz... Você viu que ela fez uma inferência? Uma inferência. Ela pegou ali, a partir de um elemento visual, ela inferiu que, eu posso ter tecnologia atrelada àquela imagem do depois, uma vez que aquele lixo pode ser plástico e o plástico só existe por conta de tecnologias, por conta de técnicas avançadas que fez a humanidade construir aquele artefato. Eu gostei porque tem a ver com o que vem depois. Depois a gente vai falar sobre isso, sobre as inferências. Galera, uma sondagem. Bora continuar esse papo aí. A gente vai sempre falar sobre argumentação, tá? E aí, você lembra quais foram as causas das mudanças climáticas que estão ocorrendo no planeta? Vai ter gente que vai falar para mim, mas isso é aula de ciências ou aula de língua portuguesa? Não é? Porque eu preciso entender as causas das mudanças no clima. Então, é aula de ciências, aula de biologia. Mas, quando a gente consegue lembrar da causa para algumas consequências, é porque a gente estudou, a gente sabe fazer relações dentro de um texto que houve ali dentro uma discussão. Essa discussão, essa dissertação que aconteceu ali acontece sempre de um texto argumentativo. Galera, dentro da nossa disciplina aqui de língua portuguesa, não é ideia, eu digo que nós somos injustiçadas, porque a gente sabe de todos os assuntos, permeamos todos os assuntos. A gente trata de 4 disciplinas aí, pelo menos, a língua portuguesa é destrinchada em gramática, interpretação de texto, redação e literatura. Então, a gente já trata, e dentro dessas 4 a gente permeia todas as disciplinas. Vários temas diferentes. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de textos argumentativos, a gente precisa para interpretação de texto e para produção textual. Produção textual eu vou encarar qualquer tema. E aí esses temas advêm da história, geografia, ciência, das atualidades em geral. Então, se eu sei manejar bem os argumentos, se eu entendo bem do texto argumentativo, eu consigo sim, através desses artifícios que a professora vem ensinando aqui, da argumentação, argumentar sobre temas de dentro do âmbito da ciência e biologia, mesmo sem ser uma professora de ciências e biologia, só tendo contato com esses textos, manejando bem esses textos, lendo-os. E aí o chat... Eu ia te perguntar, eu ia complementar, mas como é que eu consigo dar conta desses textos? Se eu não tiver o conhecimento sobre o assunto, eu não vou conseguir. Né? Nem mesmo essa inferência que a aluna fez, que foi genial, né? Eu não terei. É isso aí, ideia. É isso aí, ó. Você lembra, gente, a gente leu um texto, tinha um podcast na aula passada. E a gente falou de várias causas. A gente não, né? Eu trouxe uma professora de ciências, uma bióloga aqui, a Cíntia. E a Cíntia Abreu falou pra gente bastante coisas. E ela falou de muitas causas. Aliás, vocês trouxeram muitas coisas que eu gravei aquele chat. Vocês estavam muito inteligentes ali. E aí, vocês podem pontuar pra gente no chat? Olha... No chat não, que o Ed me ensinou semana passada, que é chat.
Bora Então, lá! vamos lá. Olha, a Tamires colocou, eu achei bem legal, a interferência desenfreada dos humanos no meio ambiente. A interferência desenfreada. Desenfreada. Porque tem que ter um limite, não tem? Isso é uma das causas. O homem interfere demasiadamente. Muito bem. A gente Outra. tem poluição, efeito estufa. Poluição, efeito estufa, já são 3 aqui pontuadas. Poluição, 3 desmatamento. causas. Desmatamento. Nós temos a questão também de utilizar... Não é nesse ainda, né? Não, peraí. Ações provocadas pelo homem, então colocaram no geral. Sim. Queimadas, poluição, desmatamento. Sim. Ana Luísa, poluição, aquecimento global. Aí teve um aqui que falou a ganância do homem, sim, a Beatriz falou a ganância, porque a ganância faz o homem querer invadir o Sempre espaço mais. natural e ali, né, almejar o lucro e aí perde a mão. E é isso que acontece. A Jennifer colocou o desmatamento, a poluição, o acúmulo de gases na atmosfera, etc. Acúmulo de gases, boa, Jennifer. Essas são algumas causas das mudanças climáticas que a gente vem apontando aí com a leitura do primeiro texto, do texto 1, não é? E aí, presta atenção, a gente vai fazer agora uma rodada de leituras de imagens antes do pequeno texto que a gente tem para hoje. Analise as imagens a seguir e faça uma reflexão, evidenciando as inferências que podem ser extraídas delas. Tome nota, registrando suas considerações e demais informações. E aí, como eu bem vinha dizendo, que são inferências, não é? A gente vai fazer deduções, mas baseadas em informações, em dados verídicos, não em achismo e tal. A gente não pode ir muito além, a gente tem que estar dentro das possibilidades que aquelas imagens vão oferecer para a gente, não é ideia? O que elas nos permitem, né? Isso. Inferência que elas nos permitem, né? Inferência é tudo aquilo que nos permite. Então, bora lá! O chat pode ficar aberto, viu? O chat pode ficar aberto que a gente vai ter mais atividade para vocês. Atividade 1, texto 1. Qual é o problema retratado na imagem? Tem um problema aí. Queimadas. Pronto, Rafaela, Matheus, Vários. Joel, isso aí, galera, queimadas. Poderia colocar outro nome também, não só queimadas, né? Vocês, desmatamento, isso aí, desmatamento, queimadas, muito bem. Que consequências esse problema traz? Agora, diminui de falar queimadas, para de falar queimada, desmatamento, parou, incêndio também vale. Agora, quais são as consequências que esse problema traz? Eu quero consequências. A Júlia colocou efeito estufa. Efeito estufa, aquecimento global. Ana Clara, assassinato de várias espécies. Assassinato de várias espécies assassinato, quer dizer, você vai prejudicar o bioma natural ali, a fauna, a flora. Muito bem, extinção de animais. Perdas no meio ambiente, naquele bioma, como bem pontuou a professora, desequilíbrio na natureza. Nossa, esses alunos aqui, ó. O Pro Paulo colocou aumento das temperaturas. Aumento da temperatura, vocês estão ótimos. Isso daqui que vocês estão fazendo, vocês estão levantando várias consequências e aumentando aqui o vocabulário. Imagina que se a gente tivesse que produzir um texto argumentativo, olha só quantas possibilidades de discussão a gente tem sobre um mesmo tema. Aí vocês viram ali uma imagem e trouxeram as consequências. Olha só quantas palavras a gente tem de uma imagem. Aliás, Melissa, emissão de gás carbônico. emissão de gás carbônico. Eu não fiz ali a descrição da imagem. Daí, olha só, presta atenção, na tela. Temos aí uma foto. Isso daí é uma foto, tá bom? De um ambiente que era natural, mas agora está sendo degradado. Por quê? Porque há fogo no meio da floresta, gente. Nós temos aí um fumaceiro, temos bastante labaredas e vemos a vegetação natural aqui à frente, a vegetação rasteira, sendo consumida. Já tem alguns troncos caídos, não é? Daí tem alguns troncos caídos, tem o fumaceiro. Gente, eu olho para uma foto como essa e sinto dor. O que vocês sentem? Fala para mim agora, a gente pontuou bastante consequências dessas coisas, são racionais, mas se a gente fosse para um âmbito mais emotivo, o que você sente quando você vê isso daí? Tristeza, gente, preocupação, Raiva. culpa.
caramba, tem gente que sente culpa. É verdade, porque alguma coisa eu poderia estar fazendo para evitar isso. Karina colocou tristeza e vergonha. Vergonha, é. Ai, Raíssa, revolta. Revolta, ódio, raiva do ser humano, gente. A Promarilda, Pois é. pavor. Pavor. Que tristeza. Gente, mais uma. Texto 2. Olha lá. E aí já é um outro contexto. Aquilo ali até parece estar longe da gente, né? Porque a gente que é aqui de São Paulo, a gente não tem tanta floresta aqui, né? A gente tem floresta em São Paulo? Quem está mais no litoral até encontra a serra, a galera do interior pode estar ali mais, né, no campo e tal, mas não sei se tem floresta aqui em São Paulo. Né? Olha, não sei te falar isso também. Cadê o Baglini para ajudar a gente aqui em geografia? Mas assim, gente, quando a gente vai aos parques, a gente vê bastante árvores juntas e tal, mas essa cena que a gente vê agora é mais recorrente aqui em São Paulo. Uma fileira de carros e aquela mesma fumaceira. E aí, como um aluno já pontuou, quando a gente viu a cena em que estava sendo queimada a floresta, aquele fumaceiro sendo levantado, aqueles troncos caídos, sabe? Aquele desmatamento todo, a gente teve a emissão de gás carbônico. E aqui já tem uma pessoa com uma roupa até social, segurando uma placa CO2, que é gás carbônico. Ou seja, ela está indicando, olha a emissão de CO2 aqui. E o que está sendo queimado, gente? Vamos lá. Qual é o problema retratado agora no texto 2? Aí eles estão falando poluição do ar, combustível, poluentes na emissão da fumaça do carro, combustível. Nossa, tem aluno aqui falando veneno. E aí, quais são as consequências que esse problema traz? Problemas respiratórios, poluição do ar. Vários estão colocando, hein? Ó, tem um aluno aqui. Ai, gente, eu tô querendo pegar esse mouse aqui. Vem. Ó, Pedro Puerta. Emissão de CO2 nos traz o aumento do efeito estufa, poluição do ar e aquecimento global. E também tem a emissão indireta por conta da demanda que eles geram. Eu sei o que é essa emissão indireta, estou lembrando que a professora falou. Porque para a gente produzir esse combustível, outras coisas da natureza são suprimidas também. Então, o petróleo, não é? A gente precisa de muito petróleo, a gente retira muito da natureza para produzir esses combustíveis, além de que quando eles são queimados ainda elevam o nível de poluição. Olha só que coisa desenfreada, como a gente estava dizendo antes. Então, tem um problema e tem uma consequência. Então, ó, presta atenção. Ó, o Pro Orlando fez uma... Rapidinho, vou te cortar. O Pro Orlando fez uma... cortando. O Pro Orlando fez uma pontuação aqui. Poluição pelos veículos individuais. Acho que a gente tem que levar em conta isso. Poluição pelos veículos individuais. Porque parece que cada carro ali só tem um indivíduo, né? Geralmente é isso nas grandes cidades. Cada carro só tem um indivíduo. Então, cada indivíduo produzindo, olha a somatória que dá de fumaça, de poluição. O que eu queria chamar a atenção para vocês vocês têm que entender que existe a consequência e essa consequência tem uma causa. Cada causa produz um efeito. E aí a gente tem que entender da causa, do efeito, mas o que a gente pode fazer para solucionar. Tanto lá na raiz do problema, quanto depois quando a UE já está causada ali, né? Eu ia falar outra coisa. O AUE já está causado. Então, bora lá. Leitura do texto 3. A gente leu 2 textos, agora o terceiro. Diálogos na USP discute as mudanças climáticas e possíveis soluções. Ô, Andréia, o que é essa Diálogos na USP, hein? Então, a gente precisa prestar atenção aí, né? A gente tem falado bastante com vocês sobre... concordância, né? Só que a gente tem o nome de uma revista aí, né? É isso? Uma Diálogos, revista? Então, por isso que não há problema desse Diálogos na USP discute as mudanças, porque ela está subentendendo aí a revista Diálogos, né?
ou o veículo de comunicação aí, Diálogos, o suporte, Diálogos na USP, discute as mudanças. Se não, se fossem simplesmente conversas que estivessem acontecendo, nós precisaríamos colocar aí, discutem, né? E assim, a sua cara estava na tela, mas bota o texto lá. Vocês vão ver lá em cima, tem vários risquinhos antes da palavra diálogos, tem 3, né? 2 são das aspas e um É que é não do... fechou lá, não fechou. vai fechar acho que no final, lá no final, porque foi retirado, né, do material. Tá. Então, diálogos na USP está com um apóstrofo, que é uma só, né? Uma em cima, gente. Olha para mim agora, de novo. Volta. Isso aqui, ó. Existe isso, tchu, e existe isso, Aspas, tchu. Isso. Isso aqui, aspas, isso aqui, apóstrofo. Então, quando eu já usei isso, eu coloco isso daqui depois. E eu né? precisava colocar esse diálogos na USP, né? Também, se não tivessem as aspas, né, as outras, ele poderia ficar entre aspas, diálogos na USP. Mas como eu já tinha usado aspas, então esse daí fica entre Coloca apóstrofo. uma só. Né? Uma só em Ok. cima, tá bom? Diálogos, por isso que está no plural, diálogos entre apóstrofo, discute no singular, tá bom? Diálogos na USP discute as mudanças climáticas e possíveis soluções. As mudanças climáticas estão acontecendo agora e não precisamos esperar o futuro para ver os efeitos. Especialistas garantem que a solução passaria por medidas de Estado. Estado com letra maiúscula é diferente, né, Déia? Estado com letra maiúscula. A Organização das Nações Unidas vem alertando que a meta do Acordo de Paris, assinado em 2015, de limitar o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, corre o sério risco de não ser alcançada. Isso porque as principais economias, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, estão aquém de suas promessas. O planeta está agora quase 1 grau mais quente do que estava antes do processo de industrialização, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial. Os 20 anos mais quentes da história foram registrados nos últimos 22 anos, sendo que os anos de 2015 a 2018 ocupam os 4 primeiros lugares do ranking, diz a OMM. O ano passado, por exemplo, bateu todos os recordes. Se essa tendência continuar, as temperaturas poderão subir de 3 a 5 graus até 2100. Mas, afinal, quão quente o planeta ficou e o que podemos fazer em relação a isso? Para falar sobre as mudanças climáticas e as possíveis soluções, o Diálogos na USP recebeu os professores Emerson Galvani, do Departamento de Geografia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, presidente da Associação Brasileira de Climatologia entre 2008 e 2010, e Marcelo Marini Pereira de Souza, titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo e presidente da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto. Marcelo Marini alerta para o fato de que as mudanças climáticas já estão ocorrendo, não é algo que ocorrerá no futuro. Não é um clique para daqui a pouco, esse clique já aconteceu. Comenta. Segundo o professor, os problemas não têm apenas viés econômico, mas também um grande impacto ambiental. Sendo que o grande problema ambiental hoje é a perda de biodiversidade, causada principalmente pela ação humana e por essas mudanças no clima. O ser humano insiste em contribuir com esse processo e não atender às questões globais, atendendo apenas aos interesses econômicos, afirma. Emerson Galvani destaca que não há mais dúvidas de que o planeta está esquentando. Hoje já é consenso que a temperatura está aumentando, tanto em áreas urbanizadas quanto não urbanizadas. De acordo com o professor, a causa seria uma força natural associada aos ciclos geológicos e uma força humana. Ele cita como exemplo de força humana os veículos que utilizamos no dia a dia e que liberam gases estufa. E aí fecha-se com as duas aspas, ok. o que introduziu-se lá no início foi retirado de um jornal, na verdade, a gente vê lá embaixo. Jornal? Tá. É, porque é o Diálogos na USP, tá, entendeu? então é um jornal, tá bom. O jornal que se chama Diálogos. Galera, o chat está aberto aqui. Eu vi que vocês estavam doidos aqui, falando sobre esses assuntos.
Muito legal que vocês estão falando sobre CO2, ainda sobre as mudanças climáticas, estão angariando aí informações. E eu quero perguntar para vocês, qual o principal assunto falado no texto? Toda vez que eu disser principal assunto, eu quero saber do tema. O tema, ele é mais específico. Assunto é quando eu vou colocar assim de forma abrangente. Então, assuntos são vários, mas o tema é sempre um. O tema é mais central. É como se fosse a palavra-chave, o cerne da questão. Qual é o principal assunto falado no texto? Bom, mudanças climáticas é o principal assunto da sequência de atividades, mas desse texto específico, será que é mudança climática? Ele ficou o tempo inteiro falando mudança climática, mudança climática, mudança climática, igual foi o texto anterior? Falo? Já posso falar? Pode, manda. O Cauã colocou aquecimento global, Gustavo colocou temperatura, Isso. Gabriel aquecimento global, Lucas Henrique temperatura. Aí sim, O Bruno, isso aí. aumento da temperatura. Aí Porque sim. temperatura também fica vago, né? É. Não, mas eu acho que ó, você vai ver. Presta atenção na tela. Pananam, tchurum. O texto fala sobre diversos assuntos, mas o tema principal é o aumento da temperatura no planeta e as implicações desse fato. Andréia, você percebeu ali que eles falaram que até 2100 pode aumentar de 3 a 5 e que já está variando até 1 grau Celsius a temperatura. A professora Cíntia falou na aula passada que esse 1,5 graus Celsius já pode causar um estrago em determinados biomas, em determinados locais. Já vem causando, vocês lembram? Lembram disso? Então, a gente vai guardando informações aqui, porque no final dessa sequência, a culminância disso é um debate. Eu não sei se vocês vão fazer, mas professores, o legal é que vocês façam, tá bom? Vamos treinar a argumentação com isso. Na tela, mais um exercício. Releia este trecho. Releia para mim, Andréia. Vou beber uma água. Vamos lá. A Organização das Nações Unidas vem alertando, que a meta do Acordo de Paris, assinada em 2015, de limitar o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus centígrados em relação aos níveis pré-industriais, corre o sério risco de não ser alcançada. Como essa afirmação é sustentada no texto? Galera, como essa afirmação é sustentada no texto? Olha só, isso daí que eles apresentaram são o quê? O que é isso? Lembra que a gente falou sobre os vários tipos de argumento? O que eles colocaram nisso que está aí? Eu vou deixar na tela de novo. Coloca o texto para eles, por favor, para vocês analisarem. Ó, a Natália vem colocando para mim, através de argumentos. Sim, Natália, mas aí, que argumentos são esses? O Luiz Gabriel, logo abaixo, vem pontuando com argumentos de evidência, porque vai evidenciar que a poluição continua desenfreada, sim. E como que ele evidencia isso, hein? O que é esse tal argumento de evidência? Tem mais alunos que pontuaram alguma coisa para a gente? A ideia? A Brenda colocou citando os dados. Aí sim. E o Pro Paulo César também colocou dados. Olha lá, tem bastante dados lá. E é bem isso, quando a gente fala do argumento de evidência, a gente tem ali dados. Presta bem atenção. Opa, na tela. Tcharam, próximo slide. Olha só, a gente tem citação de fatos e dados comprovados cientificamente. Gente, era o jornal da USP, né? Tinham 2 especialistas ali, não é? Então, a galera que escreveu procurou 2 pessoas bem experts no assunto. E aí eles trouxeram esses dados que foram comprovados. Caso não o fosse, ela não teria a possibilidade de ganhar a credibilidade do leitor. A gente sabe, né? A USP é uma das maiores universidades do mundo, a do Brasil é a maior, não é, Andréia? E aí, assim, para ganhar credibilidade, ainda mais nesse assunto que tantos aí por aí querem refutar, querem falar assim, não está aumentando não tem aquecimento global. Então, eles vão lá e colocam dados e colocam as pesquisas de onde veio, tudo bonitinho, para que
ganhe credibilidade e não haja refutação. Olha essa palavra que eu disse, refutação. Quando a gente refuta, é que a gente vai colocar em xeque, colocar em duvidar daquilo, não é ideia? Eu vou, você é loira mesmo? Vou refutar. Pode refutar. Porque eu não sou, pode refutar. Desculpa, não. Contra fatos não há argumentos. Pode refutar. Porque... Gente, isso daqui não tá combinado. Não. Ela ficou vermelha. Isso é mudança, isso é a Ai, idade. gente. A idade faz a gente mudar a cor do cabelo Pois para dar uma disfarçada, Mas entendeu? aí vem aquilo, contra fatos não há argumentos. Por isso que ela disse, pode refutar. Pode refutar. Refutar é isso, gente. Sabe quando a gente vai lá e... duvido do que você falou. Se os climatologistas ali da USP colocaram dados do Acordo de Paris, poxa vida, eu não vou refutar. Os caras estão falando, realmente, ó, a temperatura está aumentando, então, ó, vou ficar ligada aí. E aí, mais uma perguntinha sobre causa e efeito. Que causas são atribuídas a esse fato? Eu nem vou ficar perguntando no chat, mas vou colocar aí já na tela, porque eu quero conversar com vocês. Ó, presta atenção, que causas? Causas de ordem natural, porque eu fui lá e tirei do texto, tá? Quando a gente está com o material em mãos aí com os alunos, a gente vai procurando no texto. Como vocês, não sei se todo mundo tá, na aula passada quando eu fiz a enquete, não eram todos que estavam, então eu já vou colocar, olha aí, ó, causas de ordem natural, como uma força natural associada aos ciclos geológicos e causas advindas das ações humanas. Presta atenção aqui na professora. Existem duas forças, então. A força natural e as forças humanas. Quando eles falam ciclos geológicos, os eventos geológicos, é porque a Terra naturalmente já vai se transformando, não é? Alguma coisa vai acontecendo ali paulatinamente no planeta. Que aí, né, geleiras vão derretendo, alguma coisa vai saindo do lugar ali e tal. Mas aí o homem, ele faz ali alguma coisa, coloca uma ação e essa ação, ela altera esse tempo da força natural. Esse é que é o problema, é isso que a gente vem falando. Que a força humana, a implicação do homem lá na natureza, está causando uma rapidez, uma velocidade. Isso, essa é a palavra que eu estava buscando. Uma aceleração desse ciclo natural. Nesse ciclo natural. E aí, por exemplo, um dos exemplos foram o caso dos veículos que utilizamos no dia a dia. E aí, olha só, vou fazer um exercício com vocês bem legal agora. E agora sim eu quero que vocês vão no chat. Eu não quero nenhum impostor aqui falando de Among Us. Presta atenção aí na tela, nada de impostores. Quero pessoas de verdade falando para mim aqui, ó. Eu quero 3 intervenções. Então, cada pessoa que ainda tem respostas aí, mensagens para o chat, a gente vai pensar que essas causas antrópicas, que são coisas que o homem provoca, sabe? Coisas que eu, enquanto ser humano, eu posso provocar de ruim na Terra, eu posso intervir também positivamente para que eu diminua a velocidade com que essas mudanças climáticas aconteçam. Então, observando tudo isso, pense em 3 intervenções para que você, aluna e aluno do chat individualmente, possa fazer para diminuir a velocidade dessas mudanças. E aí a gente vai tentar escrever um parágrafo juntos. Bora lá, o que vocês acham que a gente pode fazer? Eu quero 3 intervenções. Meu Deus, o Vinícius Chaves botou aqui. Bora lá, deixa eu ver. Eu acho que o aumento do CO2 na camada pode causar aumento da temperatura. Beleza, isso já falamos. E também aumentando as queimadas. Vinícius está falando de causas. Eu quero 3 intervenções. O Felipe colocou criar plantas, eu entendi, né? Criar plantas. Não queimar, cultivar, né? E cuidar da biodiversidade. Cuidar da biodiversidade, tudo bem. Mudar a... Gustavo tá bem pessimista. Mudar a mente do homem é difícil. A Vitória foi numa coisa legal aqui. Criar carros sustentáveis. Isso. Muito bem, Carros sustentáveis é a questão de utilizar meios de transporte alternativos, não é ideia? Parar de usar transportes que consumam combustível. Vai, pode colocar, posso colocar aqui, utilizar... Pode, acho legal.
meios... A Karina colocou, ó, utilizar bicicletas ou transporte público para meios de locomoção, replantar vai vendo aí. e diminuição de fabricações. Entendi. Andar de bicicleta para poluir menos o ar foi o Lucas. Utilizar meios de transporte alternativos. Várias pessoas falaram isso. Várias pessoas. E aí, teve mais alguma coisa diferente? A Tamires, evitar utilizar coisas descartáveis, então a gente... então, evitar coisas... Sustentabilidade, a gente pode pensar em numa consciência ambiental. Vou colocar assim, consciência ambiental, pensar em sustentabilidade é ter consciência ambiental. E aí, o que mais, André? Vamos pensar que são 3 intervenções. Reflorestamento, reciclagem. Tá tudo em consciência ambiental. Gente, eu posso falar uma? Posso falar uma? Pode. Porque a gente já tem 5 minutos? Pode. Lembra que a professora Cíntia falou da segunda sem carne? Eu tento fazer isso. Aliás, eu sempre colocava no meu Instagram, vou voltar a fazer isso. Postava toda segunda-feira, segunda sem carne. Eu ficava sem comer carne o dia inteiro e postava lá. Eu aderia ao consumo, à redução do consumo de carne. Então, redução do consumo de carne. E por que a gente tem que reduzir o consumo de carne, Ideia? Fala enquanto eu escrevo. Eu? Você sabe? Eu não. Fala pra mim. Você é porque quando a gente consome muita carne, a gente precisa de muito espaço para criar o gado. Entendi. E aí, criando muito gado, os gados também, além de eu ter que desmatar uma área muito grande para colocar esses gados lá, eu também... A emissão de gases, porque, né, muito gado junto, muitos gases, e aí também prejudica ali. E aí a gente tem que criar um parágrafo. Eu tenho 3 tópicos, adoro fazer isso com os meus alunos. Criar textos, criar parágrafos a partir de tópicos. Então, eu tenho essas 3 aqui intervenções. Eu poderia já ter criado parágrafos para a causa, depois falando das consequências e, por fim, falando das intervenções. O Enem trabalha muito com isso no final da redação do Enem. Apresentação de solução, que seriam as intervenções, Isso, você tem que apresentar soluções para as problemáticas apresentadas ali. Então, bora lá. Como está em primeira pessoa a pergunta, não é? Olha lá, escreva um parágrafo expondo as suas ideias, intervenções que você individualmente. Então, eu colocaria assim, ó. Deixa eu ver se o vermelho fica bonito aqui, ó. Sabe o que... Ai, meu Deus, vai aparecer? Vai ficar bom aqui? Vai? Vai, né? Posso contribuir. Sabe que isso daqui não é igual a minha lousa, né? Posso contribuir para que... posso contribuir para que as mudanças climáticas dá para ver? Tá dando para ver? Posso contribuir para que as mudanças climáticas não ocorram de forma acelerada? De forma acelerada? À medida que eu fico preocupada que não apareça no GC. Por causa desse, à medida que adoto algumas medidas. Ixi, aí eu já coloquei medida. Peraí. Adoto algumas medidas? Não pode. À medida que adoto algumas medidas, eu vou colocar aqui para vocês. Algumas ações. Algumas ações. À medida que adoto algumas ações sustentáveis no meu dia a dia. Gente, eu não tenho a letra da professora Déia, eu tô fazendo rápido, hein? Tá bom. No meu dia a dia, vírgula, tais como, 2 pontos. Aí eu posso falar, não é? Utilizar. A redução do consumo de carne. Tá. A redução do consumo de carne. Vermelha, que essa basicamente é que causa mais problemas, não é? Consciência ambiental. Ter consciência ambiental.
Nossa, já tá acabando a aula! Você viu como é um parágrafo? 5 minutos não dá pra Pode fazer. colocar entre parênteses, cuidado com o lixo, se você quiser. Ter Ou consciência ambiental e tomar cuidado isso. com o lixo. Não, entre parênteses poderia cuidar com o lixo só. Cuidado com o lixo. Utilizar meios de Utilizar transporte. Meios de transporte alternativos. Meios de transporte alternativos. No plural. Nossa, gente, a minha letra ficou toda daquele jeito. Mas olha, opa, tiruru, tiruru, tiruru. Tá vendo que bonito? Fiz um parágrafo meu bonito, mostrei pra vocês como a gente pode, pelos tópicos, criar um parágrafo. Olha que legal, vocês viram? E depois a gente ia falar sobre a importância da citação, que vocês viram lá várias coisas marcadas no texto, mas tudo bem, vocês vão ter esse material aí no repositório. Vamos lá já pra frente. Presta atenção. O que aprendemos na aula de hoje? Discutimos o tema das mudanças climáticas. Entendemos aí a diferença entre tema e assunto, que a gente viu que a gente fala sobre vários assuntos, mas o tema de hoje era a variação de temperatura. A citação direta é muito importante. Não tive tempo de falar, mas vocês já sabiam o que é isso, que a gente trabalhou lá no artigo de divulgação científica, e nesse que também tinha esse caráter. Tivemos muito ali, a gente marcou a presença ali da voz dos pesquisadores, como é importante levar em consideração os dados apresentados por eles. Gente, tem o QR Code aí para você contar pra gente o que achou da aula, que acabou de assistir, o link, e vai ter o do Inova também? Não tem? Ah, tem sim, olha aí na tela. O QR Code da segunda edição do Movimento Inova, dias 22 e 23 de outubro, uma programação 100% online. Pode conferir aí nesse QR Code, galera. Ai. Professores, mais uma vez, parabéns, meu abraço. Deia, obrigada pela parceria de sempre. Obrigada eu. Até semana que vem, gente. Um beijo a todos. Beijo. Parabéns, professores. Parabéns.